o ciclo orçamentário, ele é a base da administração pública. E ele tem a ver com todo esse planejamento dos recursos que nós possuímos e onde esses recursos serão implementados, né? Então, o plano plurianual é aquele plano que é o planejamento executado pela gestão, que deve ser entregue até agosto do primeiro ano e aprovado pelo Congresso, por exemplo, até o final do ano, final do primeiro ano de mandato, que é um planejamento a longo prazo, né, desses recursos, ou seja, tem a ver com a maneira estratégica que determinada gestão vai se mobilizar. Então, o plano plurianual, ele tem todo esse processo de tramitação, ele vai dar as bases para onde essa gestão quer ir, e cada ano nós temos a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. A LOA, então, ela vai fazer o planejamento anual para que o PPA seja contemplado no seu todo. Tanto o PPA quanto a LOA necessita, então, estarem de acordo com as chamadas Leis de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Então, o ciclo orçamentário, ele tem esses 3 elementos: o PPA, que é o plano plurianual, que tem, então, esse plano de mais médio e longo prazo de uma gestão. Tem a LOA, então, que vai ser a Lei de Orçamento Anual, que tem a ver com Lei Orçamentária Anual, que vai ser o planejamento de cada ano para que no todo esse plano mais a longo prazo seja executado, e elas devem estar de acordo, então, com a LDO, que são as Leis de Diretrizes Orçamentárias. O que aqui a gente tem que o colega perguntou depois de toda essa tramitação, né, o executivo envia uma proposta, o legislativo aprova, tramita, discute, vai saber onde que cada coisa vai ser executada, como que a PPA ela pode ser modificada ou não? A resposta, então, é a seguinte: a PPA ela pode ser modificada, sim, mas ela pode ter algumas alterações, ela tem limitações das suas alterações. A gente não pode fazer uma outra PPA. O que se pode fazer são pequenos ajustes. Então, são ajustes em relação ao planejamento de gastos, né? De repente, vai ter que gastar um pouquinho mais ali do que previsto, de repente, vai ter que utilizar determinado dinheiro para para investir mais em infraestrutura devido a algo que possa ter acontecido. Então, pode haver algumas modificações e até previsão de despesas acima do que foi colocado, por exemplo, na lei orçamentária anual, né, que era relacionado ao PPA. Como isso é feito? Então, o Poder Executivo ele vai submeter a um projeto de lei chamado de crédito adicional, por exemplo, se precisar de mais dinheiro, para que haja, então, um repasse de autorização do gasto. Então, no final das contas, é o seguinte: o legislativo, por ser essa ideia de ser a casa do povo, é ele que faz essa autorização de como esses recursos são utilizados. Então, por exemplo, nós podemos cobrar dos nossos deputados e senadores, por exemplo, até dos nossos vereadores também, né? Que eles façam uma maior fiscalização ou que aprovem ou não determinados encaminhamentos de recurso. Quando há essa necessidade dessa alteração na LOA, né, que daí você faz alterações anuais, não no PPA em si, mas de uma maneira intrínseca, um vai influenciar o outro, então o Poder Executivo vai ter que fazer esse novo projeto de lei de crédito adicional, fazer esse pedido de autorização de gasto para o Congresso Nacional. O Congresso autoriza ou não. Há também casos em que pode haver, sem precisar passar por essa autorização do Congresso, através de uma lei de crédito adicional, que pode ser também que na própria lei orçamentária, o Congresso autoriza em alguns aspectos o próprio, por exemplo, o presidente da República mudar alguns aspectos que não vão precisar tramitar novamente no Congresso, tá?
mas isso tudo tem que estar previsto, tá? Quando, por exemplo, em casos de emergência ou calamidade pública, como é o que nós estamos passando esse ano, pode ser que o Poder Executivo ele pode incluir autorizações no próprio orçamento de medidas provisórias que serão submetidas de maneira imediata ao Congresso Nacional. Então, em momentos de calamidade ou emergência, o Poder Executivo não precisa fazer toda a tramitação de um projeto de lei, que tem etapas diferentes de uma medida provisória. Então, como são em casos de calamidade, ou casos, por exemplo, que nós estamos passando com a pandemia, isso vai ser submetido diretamente ao Congresso, sem haver a necessidade de uma tramitação como um projeto de lei, mas precisa dessa autorização do Congresso. O que nós tivemos esse ano, por exemplo, foi o chamado, por conta da pandemia, nós tivemos decretado estado de guerra. O que isso quer dizer na ideia do orçamento? Toda essa previsão orçamentária, pessoal, ela tem a necessidade do que nós chamamos de toda previsão orçamentária, toda a administração pública, ela não pode infringir a chamada de ouro da fiscalização, da lei fiscal, né? Ou seja, ela não pode deixar tanto de cumprir aquilo que é destinado, por exemplo, que tem que ser destinado determinadas porcentagens para determinados setores, como também ela não pode gastar a mais se não houver essas autorizações, tá? Tem limites de gastos, tá? Nós temos esses limites de gastos.